Boa noite. Olá, Silene. Oi, Lu, tudo bem? Como vai? Oi, Letícia, tudo bom? Oi, Gil, já vou te compartilhar aqui. Você pede? Boa noite, Yuriko. Boa noite, Liliane. Oi, Camila. Obrigada, Tati. Boa noite, Alzira. Gil, você faz o pedido para participar da live? Não tô conseguindo te colocar por aqui. Boa noite a todos que estão chegando. Maria Amélia, tudo bem? Pronto. Só um minutinho, a gente tá constando que não pode entrar o Gil aqui. Boa noite a todo mundo. Só um minutinho de paciência aqui. Para compartilhar a tela com o Gil, tá? Enquanto isso, eu agradeço a presença de todos vocês aí. Obrigada pela sua presença. E hoje o assunto é muito recorrente, é muito importante e eu acho que vai ser super proveitoso para todo mundo. Eu não entendo por que o Instagram está dizendo que não pode, o Gil não pode participar da live. Pronto, problemas técnicos superados em 2 minutos. Vamos esperar o Gil entrar e eu apresento o meu amigão. Então, vai ser muito bacana poder fazer essa live com ele. Oi, Ana Paula, tudo bem? Olá, Sumeika. E aí, Gil, tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia. Que bom te ter aqui. Problemas técnicos sempre acontecem, né? Deixa eu só ajeitar aqui, porque eu ia fazer no Pois é. computador, mas também não ia. Mas acho que a gente foi bem, resolvemos em 2 minutos. É, o som tá bom? O áudio tá bom? O som tá ótimo. O meu som tá bom? Tá bom também. Ah, a Idealina, minha paciente, brincando que a gente vai virar técnico de informática. Acho que precisa também. Todos nós, É, não é, todos nós, Idealina? né? É verdade. Muito bom, muito obrigado pelo convite, né? Muito honrado de participar. É, para aqueles A que não honra é sabem, a nossa. Sumeika é a geriatra da minha mãe, né? Então, Que além de honra, né? colega, cuida da dona Edna aí. Muito Da bom, dona Ed. sou. Danada ela. Preciso ficar É, ligando pra ela, né? é casa de ferreiro. Pois é, então você sabe que o meu sonho é mandar minha mãe. Eu não consegui nem que ela chegasse até você, então você vê como são as coisas. Parabéns. É que a minha eu já falei para ela que eu não ia prescrever nada para ela e ela desistiu de mim. Ah, essa é uma ideia. É, vou usar essa técnica. Bom, eu vou apresentar para os meus pacientes, para os nossa audiência aqui, quem é você, para quem não conhece. Possivelmente tem vários pacientes seus aqui também, mas o Gil vocês viram que a gente é amigão. Nós somos contemporâneos de residência, mas eu aprendi muito com ele porque ele é um ano mais velho que eu e, além disso, é um médico excepcional.
Então, eu tenho a alegria de ter ele aqui fazendo essa live. E ele tem bastante experiência no que diz respeito à geriatria em si, mas além disso também tem uma experiência especial com cuidadores pela iniciativa que ele está tendo de fazer a Mastercare, né? Então, eu acho que a gente vai ter oportunidade para falar bastante coisa interessante e útil para vocês. Então, por favor, não deixem de mandar as perguntas. É uma chance de ouro ter o Gil aqui para responder as perguntas. Eu tenho o meu roteirinho aqui das coisas que eu quero que o Gil fale, mas fiquem super à vontade, tá bom? Então, Gil, é com você. A gente soltou inicialmente a pergunta: quando contratar um cuidador para os seus pais? Essa pergunta, na minha cabeça, me levantou 7 aspectos diferentes para discutir, tá? São nuances diversas, várias decisões para tomar, e eu queria começar pelo aspecto mais básico, que é como se processa a decisão de ter um cuidador para os seus pais. Bom, mais uma vez, então, para quem não tinha visto a gente ainda, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando com você, Sumika, e com todos os seus pacientes e provavelmente alguns dos meus também. Acho que essa é uma pergunta muito importante, até porque um dos pontos principais, né, eu até falei outro dia, quando a gente tem filho, a gente costuma dizer que os filhos vêm sem um manual de funcionamento, né? Sem o manual de instrução. Mas, de forma geral, a gente tem a nossa mãe e o nosso pai para ajudar a decifrar como cuidar dos filhos, né? Uhum. A questão é que ninguém nunca ensinou a gente a como cuidar dos nossos pais, né? Acho que é uma inversão de papéis aí, né? Uma inversão muito complexa, muito difícil muitas vezes. Mas a necessidade de cuidados ela é inerente ao ser humano. Então, a gente precisa de cuidados tanto na infância quanto no fim da vida, né? Então, de forma geral, a gente vai precisar de cuidados. Muitas vezes, algumas pessoas precisam de cuidados por muito tempo, né? E essa decisão, ela vai ser muito particular, muito dependente do quanto a família vai ter disponibilidade para cuidar, né? E na verdade, quando a gente fala sobre cuidadores, né, e a gente pode falar de cuidadores formais, né, que são os cuidadores contratados, mas a gente não pode esquecer também que a gente está falando de cuidadores familiares, né? Então, muitas pessoas ainda são cuidadas por seus entes, né? Muitas. E essas pessoas também não sabem como fazer, né? Então, assim, então a necessidade, quando que meus pais vão precisar de cuidados, né? De forma geral, são aqueles que começam a ter dificuldades de gerir o cotidiano, né? Por alguma incapacidade física ou a incapacidade cognitiva, né? Então é a partir daí que a gente vai precisar, nós filhos ou os cuidadores formais vão precisar entrar em jogo para nos auxiliar a tomar conta deles, né? E eu acho que um ponto super bacana que você já colocou para diferenciar é a questão de existir o cuidador formal, contratado, e o cuidador familiar. E muitas vezes o cuidador familiar dá conta de cuidar do idoso por muitos e muitos e muitos anos. Até que em algum momento essa carga de cuidado é muito grande e vale a pena contratar alguém, né? Então, eu queria discutir um pouco esse ponto, na verdade, inicial, de quando essa questão que você colocou da pessoa não conseguir gerir a própria vida.
isso tantos filhos, sobrinhos ou netos, ou seja lá o que for, podem começar a suprir. Então, queria que você contasse um pouco desses exemplos. E depois a gente vai conversar, então, a outra extremidade, quando está tudo muito pesado para carregar em família e deve-se contratar alguém. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante, eu acho que depois, acho que as famílias, ainda mais agora, né, nesse momento que a gente vive, elas estão privadas de convívio, né? E eu acho que o convívio é um dos grandes marcadores de auxílio, né? Então, a gente, conforme a gente vai convivendo, a gente vai percebendo as dificuldades. Por outro lado, né, e aí eu não sei se está aí na sua lista de pautas, né, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, para não desvalorizar o idoso, né? Dois, para não super proteger o idoso, o que vai levar também a uma dependência funcional futura, né? Então isso é uma coisa que acho que eu vejo muito, você vê muito provavelmente também no consultório, não infrequente o idoso ou a idosa que procura a gente no consultório, que é capaz de fazer as coisas, mas que não é permitido fazer as coisas, né? Então, esse é um momento, isso é uma coisa muito difícil e que acaba causando uma série de transtornos não só na capacidade, mas também na autoestima daquele idoso, né? E pode trazer uma série de consequências negativas. Então, mas de toda forma, acho que é isso. O ponto inicial aí, quando que vai precisar de um cuidado inicial? Eu acho que a gente vai perceber no convívio, né? É, então, prestar bem atenção nas demandas. Usualmente, acho que um dos pontos mais dramáticos aí de mudança de curva é quando tem uma internação ou uma intercorrência, né? Então, esse geralmente é um ponto mais delicado, porque aí a perda funcional, essa questão que a gente falou da perda, incapacidade ou limitação funcional, ela tem um degrau muito importante. Sem dúvida. E outro ponto que eu acho que é muito relevante colocar, a gente tem, e encosta nisso que você falou, a gente tem uma série de possibilidades de cuidados, né? Então a gente tem idosos que precisam de companhia exclusivamente, tem idosos que precisam de auxílio muito básico, é uma observação para tomar banho, é uma observação, é uma coisa muito mais como um auxílio, não é mas ele precisa desse auxílio o tempo todo, ou boa parte do tempo. E você tem aquele que precisa de ajuda para tudo, né? E acho que quanto nessa linha aí, nesse trajeto, né, que é um trajeto de perda funcional, infelizmente, nesse trajeto de perda funcional, quanto mais perto desse idoso que precisa de tudo, de auxílio em tudo, mais complexo e difícil e estressante mesmo. Então, assim, se a gente tem familiares aqui, eu quero dizer, é estressante cuidar, né? E é muito importante que todos da sua família saibam que é estressante cuidar. Então, eu acho que o cuidador familiar ele leva nos seus ombros aí muitas culpas, apesar de estar se doando, né? Cuidar é meio que um ato de amor, né? De solidariedade, e mesmo assim muitos deles acabam se sentindo culpados, sentindo que estão fazendo menos do que deviam. É verdade. E Gil, eu acho que a gente está vivendo um momento muito peculiar sobre essa questão que você colocou de super proteger ou não. Porque durante a pandemia todos viramos super protetores dos nossos pais. Então, temos vários pais e avós nossos que eram capazes de ir ao supermercado, mas a gente fez questão de levar as compras até as portas. E está muito certo a gente fazer isso, não tem dúvida nenhuma. Mas quando essa pandemia acabar, será que eles vão voltar aos supermercados? Então, esse é um detalhe
que a gente vai assistir nas nossas próprias casas como é que vai funcionar, né? Então, a superproteção eu entendo que seja muito estressante, né? Então, muito estressante, não, preocupante, né? Da gente não fazer a decisão correta. Estressante, na verdade, são várias perguntas que nossas amigas estão fazendo aqui sobre algumas coisas que dificultam a entrada de terceiros, cuidadores de fato na vida das pessoas. Então a Ju perguntou, e quando o idoso não aceita um cuidador, como abordar? Inclusive, semana que vem a gente vai falar sobre idoso teimoso, que nada mais é do que a pessoa teimosa que ficou velha, na minha opinião, na nossa opinião é isso, né? E que merece respeito, merece todo carinho. A gente vai entender como lidar com isso com a nossa fono, que é especialista em comunicação. Mas, de qualquer maneira, a gente tem esse estresse de ver a necessidade desse indivíduo de ajuda e ele não aceitar. Se sugere alguma coisa nesse sentido, Gil? Ju, outra excelente geriatra da equipe aí. Eu sempre, eu sempre tento focar na questão proteção, sabe? Quando o cuidador não quer, quando o idoso não quer ter um cuidador, né? E eu tento focar na questão proteção para aquele idoso continuar fazendo aquilo que gosta de fazer. Então, assim, se ele gosta, eu tenho uma paciente especificamente que gosta de jogar cartas, né? E ela não gosta de ter cuidador. Mas eu falo, então, mas a senhora não gosta de jogar carta? A senhora vai ter alguém para te levar, a senhora vai ter alguém para estar junto da senhora. Ela nem vai ficar lá jogando carta, ela vai deixar a senhora lá e vai fazer as outras coisas. Porque desse jeito a senhora está mais protegida. Está mais protegida no sentido de risco de cair. A senhora já não caiu? Muitas vezes, quando os idosos têm cuidadores, eles já tiveram alguma intercorrência, né? Então, isso daí serve para te proteger e para manter a sua capacidade atual e os seus desejos atuais. Então, assim, eu tento ir por essa área, por essa linha, né? Tá. Eu sempre gosto, e aí fica a dica aí para quem quiser dar uma reassistida, isso foi uma dica do nosso professor titular quando a gente era aluno, né? Professor Wilson, de assistir Conduzindo Miss Daisy. É um filme bem antigo aí, mas Conduzindo Miss Daisy trata justamente sobre isso. Uma idosa que precisa em algum momento de alguém para ajudá-la e que não aceita. E no fim o Morgan Freeman, que é o motorista, vira um grande amigo dela e não deixa de ser um cuidador dela também. Então é um filme bem legal para assistir e refletir sobre essa questão do cuidado. E às vezes é isso também. Isso é uma coisa muito difícil em relação ao cuidador e uma coisa que a gente tem tentado mudar e estimular. Com a capacitação melhor dos cuidadores, a gente é capaz de fazer com que aquela pessoa seja mais cativante, né? Então, o cuidador ele precisa entender que ele não está lá exclusivamente por uma questão física. Ele tem que estar lá por uma questão de afeto. E isso também pode modificar o cuidado, né? Então, acho que tentar conversar, o cuidador precisa tentar conversar, tentar entender, tentar se colocar na vida daquela pessoa, entendendo e respeitando, obviamente, os limites de cada um, mas entendendo aonde ele está entrando. Aquilo lá não é um corpo a ser cuidado, é uma pessoa. Maravilha, Gil. E é cultura ainda, né? Nossa live. Então, fica a dica do filme. Gil, eu queria te falar um pouco do que eu penso também sobre isso, porque a gente sabe tanto de gente que não aceita cuidador, né? Tanto de idosos que não querem a presença por se verem autônomos de uma maneira que não é tão segura. E uma das coisas que eu acho que também podem ajudar é você começar essa conversa enquanto não existe a incapacidade. Então, adiantar esse assunto
para que esse idoso tenha tempo de amadurecer ao longo dos meses, dos anos, o conceito de que um dia vai precisar de ajuda para a sua vida diária. O esforço de todos nós profissionais de saúde é para que esse período de necessidade de ajuda seja o menor possível, né? Mas, de qualquer maneira, ele existe. É curto que seja, a gente torce para que seja só realmente um momento curto da vida, mas a gente acho que deve adiantar a conversa. Só para a gente contextualizar essa perda funcional que o Gil tem falado, a necessidade do idoso ser cuidado, é da ordem de 8 até 15 anos no Brasil na sobrevida do idoso, né, Gil? E a gente tem países como Suíça, Japão, que isso se espreme para 4, 3 anos. Então, Vamos dizer assim, né? O último século, a gente ganhou mais ou menos 50 anos de vida, né? Né? E acho que o desafio da medicina nesse próximo, da medicina não, dos cuidados da saúde, né? Porque acho que a gente envolve todo mundo, é espremer, né, o máximo possível essa incapacidade, né? Esse é o desafio do século. Com certeza. E nesse sentido também, uma outra coisa que eu acho bacana, esse começo, esse start para começar um cuidador, uma ideia seria apresentar, colocar uma vez por semana em casa, 2 vezes por semana, enquanto as necessidades não estão tão grandes, para que um cuidador que seja realmente cativante, ele consiga fazer o papel de cativar, mais até do que cuidar, né, Gil? Então, essa às vezes é uma estratégia que muitas famílias têm usado e com a ideia de aumentar a frequência até que se necessite o tanto de cuidado. E aí vem o outro questionamento que eu estava pensando em fazer para você, Gil, que é qual que é o período ideal para se contratar um cuidador? É de dia, de noite, o tempo todo? O que você sugere nesse sentido? Só voltando um pouquinho no que você estava falando, né, Su? Acho que a conversa do cuidador, da introdução do cuidador, ela também pode ser uma excelente desculpa para a gente estimular mais a atividade física. Né? Olha, se a gente não mantiver a sua capacidade funcional, o senhor vai precisar de alguém para te ajudar. Então, vamos fazer exercício físico. É quase uma chantagem mesmo, né? Porque se o senhor é bem, o senhor não vai precisar de cuidador, né? Então esse é um jeito de tentar, é uma das formas de tentar convencer a fazer atividade física, né? Bacana, boa. Agora, qual o período, né? Então assim, isso tudo de novo vai depender de qual é a incapacidade, qual é a necessidade de cuidar, né? Então, depois de algum evento, ou depois. Ou assim, se a gente for fazer uma introdução gradual, se tiverem outras pessoas na casa, acho que tem uma série de. Se tem outras pessoas na casa, qual é a capacidade das outras pessoas, porque isso é uma outra coisa que a gente vem também assistindo cada vez mais, são idosos cuidando de idosos, né? Então, isso vai acontecer cada vez mais mesmo, né? Então, assim, se der para fazer uma introdução gradual, melhor. Coloca aquele indivíduo para ficar um período do dia, de repente o período mais crítico, que é o período que envolve o banho, ou um período mais crítico, que é o período que envolve agitação, no caso de um paciente demenciado. Eu acho que assim, essa introdução ela vai ser pessoa dependente, não vai dar para a gente afirmar para todo mundo qual é o melhor período. Tem famílias que de dia vai muito bem, mas de noite ele tem muita agitação, então eu coloco alguém de noite para eu poder descansar, familiar. Justíssimo. Se o familiar cuidador não descansar, ele vai sofrer muito mais. O estresse é ainda muito maior, né? Isso eu também faço uma comparação com ter filhos, sabe? Quando a gente tem filho pequenininho, você também é bastante experiente nisso, mais do que eu, aliás. Eles choram à noite no primeiro ano, né? Às vezes alguns anos, né? Mas o pai e a mãe, que são privados de sono, eles sabem que isso vai passar, né? Eles sabem que é um período. E com o idoso, isso nem sempre é verdade, né? Aquele idoso demenciado, a agitação pode piorar, né? A gente nem sempre consegue controlar plenamente os transtornos comportamentais. Então, assim,
Desculpa, Oi? te interrompi, mas isso tem tudo super a ver com a pergunta da Ana Paula, que é nossa geriatra da Guqui também, que é quando que a gente tem que decidir terceirizar esse cuidado diante de um estresse familiar. Então, era até aquela trajetória que a gente mencionou logo no começo, de não ter o cuidador logo quando ele começa a ter a dependência, mas é porque essa família já não dá mais conta, né? Então, o exemplo da noite é muito isso, né? Então, nesse sentido, que outros exemplos você vê, assim, de quando a família não dá conta mais de gerenciar as coisas além do período noturno, por exemplo? Então, o período noturno, uma coisa que eu sempre digo, principalmente no paciente internado, é, isso é uma coisa que eu sempre falo, porque assim, ainda tem outro senão, que é o seguinte, ter uma equipe de cuidadores não é barato, né? Então, isso vai de encontro àquela sua pergunta anterior, quanto que eu vou introduzir? E também tem que entrar num orçamento familiar, né? E isso é uma coisa que eu aprendi também com o passar dos anos, é assim, a família, ela tem que se unir para ajudar talvez o elo familiar mais próximo, né? Às vezes a pessoa tem 3, 4 irmãos, mas um é o que mora com os pais, né? A família precisa se unir para ajudar esse elo, que é o elo familiar, né? Ele não é responsável exclusivamente pelo cuidado. O cuidado ele deve ser dividido, né? Dividido entre os irmãos. E dividir não quer dizer exclusivamente de ficar cada um em uma casa, por exemplo, né? É dividir tudo. Então, um pode lavar a roupa, o outro pode resolver os remédios, o outro pode fazer as compras da semana, né? Uhum. Esse elo familiar ele precisa ser protegido, porque se ele ficar fraco, se ele ficar estressado, todo o entorno daquele idoso vai acabar sofrendo, né? O idoso vai acabar sofrendo, esse cuidador vai acabar sofrendo até ele chegar. Todo mundo tem, a gente tem pacientes que chegam à beira do burnout, né? Cuidadores que chegam à beira do burnout, porque se sentem absolutamente responsáveis e não têm ajuda de outras pessoas, né? Seja porque não tem mais familiares. Então, assim, qual é a hora de terceirizar? É antes do burnout. Sem dúvida. A terceirização, ela não é só uma terceirização com uma contratação. Ela é uma terceirização de trabalho, né? Então, esse cuidador familiar, ele precisa de alívios, né? O cuidador familiar, ele precisa de segunda e quarta poder fazer alguma coisa que ele queira, por exemplo, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre tento estimular entre as famílias que cuidam, né? Porque senão fica inviável. E aí a gente chega no burnout, onde acaba acontecendo tudo de negativo, né? E uma coisa muito interessante é que quando uma família que está gerindo os cuidados muito braçais do dia a dia, fica difícil a transmissão do afeto quando se está em situação de estresse. Então, muitas vezes, delegar funções exaustivas do dia a dia podem te deixar aflorar o afeto que você quer dar. Então, às vezes a gente interpreta que está dando afeto ao trocar a fralda, mas está xingando porque está muito cansado, não dorme e tudo mais, né? Então, é uma maneira de direcionar melhor o que você sente pelos seus pais, o amor verdadeiro, que às vezes fica escondido no peso do dia a dia, né? Então, é um ponto muito bonito esse, de como cuidar e melhor cuidar. E acho também, né, Gil, que nosso papel como geriatras é enxergar isso para eles também, que nem sempre o familiar é obrigado a enxergar isso por si só, né? Então, ele pode, numa consulta com um geriatra ou com uma equipe de geronto, que seja com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas que têm essa percepção, entender isso, né? É muito importante isso dentro das famílias, é muito importante que elas percebam, né? O quanto está pesado para cada um e onde eu posso aliviar, né? Então, acho que
E até chegar um momento que talvez seja melhor rachar um valor de um cuidador para fazer o trabalho braçal. Não que ter um cuidador não seja também estressante, né? Acho que esse é um outro ponto importante. A gente sabe de todas as dificuldades que gerenciar cuidadores em domicílio, né? Principalmente naqueles casos onde a necessidade de cuidado é mais intensa, né? Então, assim, num momento em que a necessidade de cuidado é mais intensa, pelas leis de trabalho impostas hoje, a gente precisa ter de 3 a 5 cuidadores, né? E gerenciar uma equipe de 3 a 5 cuidadores não é fácil. Encontrar 3 a 5 cuidadores que se encaixem não é fácil, né? E até esse é um dos pontos que a gente está tentando ajudar as pessoas na Mastercare, sabe? É tentar que as famílias consigam encontrar cuidadores de acordo com suas necessidades. Então, essa é uma das ideias da Mastercare, além de capacitar os cuidadores, que são 2 pontos extremamente importantes para que esse gerenciamento seja mais fácil. Que bacana. E aí, então, a gente vai de encontro para a dúvida que a Marisa, a nossa fono, colocou aqui. Se tem dica, sabe, Gil, na hora de contratar os cuidadores, o que você olha? E nesse sentido, se contratar empresas, tem vantagem nessa hora de gerenciar uma equipe grande? O que você acha disso? Eu acho que as empresas, de forma geral, elas te fornecem uma garantia, né? Uma garantia de que a escala não vai furar, né? Então, acho que para quem tem grandes demandas, eu acho que esse é um ponto que é positivo para as empresas, né? O ponto negativo é a falta de personalização, né? Então, assim, esse negócio que a gente estava falando há pouco, de ter um cuidador que se vincule àquele paciente, ele fica mais frágil, né? Por quê? Porque se a Maria que vai todo dia faltou, vai a Joana, né? Então, acho que depende um pouco das empresas, enfim, isso não é eu acho que a empresa te garante a escala e isso dá alguma tranquilidade para quem precisa, né? Então, se a gente for contar um idoso sozinho, não tem outra cobertura, né? Eu acho que isso dá um pouco mais de garantia. Em contrapartida, a contratação de funcionários particulares, né? Te dá um pouco mais de liberdade para adequar o perfil, né? Você encontrar o perfil mais adequado. E o perfil, e esse é uma coisa, né, também interessante, porque não é um perfil educacional do cuidador, né? Não é, ele fez 200 cursos, não é. Precisa de capacitação? Sem dúvida que precisa. Mas também precisa de uma adequação entre o cuidado e o cuidador, assim, um encontro, né? Precisa ter, às vezes, e às vezes tem algumas características que são mesmo do cuidado. Então, assim, cuidadoras, senhoras não querem ser cuidadas por rapazes, né? Acontece, elas não querem. Então, assim, essa adequação ela é um pouco mais fina, eu acho que quando feita pelo familiar. Mas é difícil, isso não é fácil, né? Por isso que a gente está tentando fazer até usar a inteligência artificial para mostrar para a família as pessoas que talvez sejam mais adequadas àquele cuidador. Então, mas e aí também uma outra coisa também interessante e que a gente tem que prestar atenção e as famílias têm que prestar atenção é a questão trabalhista, né? Então, assim, quando você contrata a empresa, você também tem algum respaldo da questão trabalhista menos forte do que quando a contratação é individual. Enfim, E é um não é fácil. E não está nem completamente legislado ainda, né? Então a gente está Exato, esse é legislação um e tudo ponto mais. realmente ruim, né?
os cuidadores, eles não são uma profissão, né? Então tava aí, tinha agora há poucos meses aí, o Poder Executivo, para não falar nomes, o Poder Executivo vetou uma proposta de formalização da profissão, o que dificulta muito, né, até para os próprios cuidadores a inserção aí, as suas garantias. Você Atualmente sabe que eles são contratados como como empregados domésticos, né? O que é muito diferente de ser cuidador. totalmente. Você sabia que minha prima, ela tem uma formação, minha prima japonesa que mora no Japão, ela tem uma formação equivalente ao curso técnico de cuidadora de idosos. Então, e ela é contratada por uma instituição para essa função, ela recebe para isso. Hoje em dia ela coordena o serviço, mas para você ver a diferença de como se encara esse trabalho, né? A importância desse trabalho. Tem países que têm faculdade praticamente para isso, né? Enquanto a gente não reconhece essa função aqui, né? Eu queria voltar um pouquinho no aspecto que a gente estava falando sobre como reconhecer um cuidador legal. E a Luana, que foi aluna nossa, né? Tudo bem, Luana? Que bom que você está aí. Ela fez uma pergunta bacana, que é o seguinte: o geriatra, quando vê, opa, esse cuidador não tá tão legal, a gente dá um pitaco, a gente avisa essa família como é que. Então, o geriatra normalmente pode ajudar na orientação do cuidador, e isso acho que conversa muito com que competências de saúde a gente espera. Tem muitas famílias que o cuidador faz medida de pressão todo dia no caderninho, põe na temperatura, se foi ao banheiro, se passeou. Qual que é a tua visão sobre essa rotina, essa anotação, essa formalização do que está sendo cuidado? É, a... Bom, com relação à formalização, o registro é muito importante registrar tudo o que está acontecendo, né? Até porque se os cuidadores trocam, ou se tem que passar alguma coisa para a família, ou se o cuidador no dia seguinte falta, a gente tem um mínimo de registro, né? Então acho que isso é importante. Também acho que isso depende um tanto do quanto de cuidado e quantas comorbidades aquele idoso tem, né? Então, o diabetes. Então, de novo, a gente está falando sobre qual é o perfil do cuidador mais adequado para o cuidado, né? Eu tenho um idoso que é diabético, que precisa tomar insulina, que tem outras doenças cardiovasculares, né? Esse cara vai precisar de um olhar mais perto do profissional de saúde. Então, talvez esse cara precise mais de um técnico de enfermagem, mais perto de um técnico de enfermagem ou de um bom cuidador experiente em fazer essas coisas. Em contrapartida, se eu tenho uma idosa sozinha com um transtorno cognitivo leve, que não tem muita comorbidade, ela precisa de um acompanhante. Essa vai precisar menos dos cuidados do dia a dia, ela vai mais para alguém que é um acompanhante de idoso, que não deixa de ser um cuidador, mas é menos com um nível técnico menor, né? Então esse é um ponto. Com relação à pergunta da Luana, né? É a Luana, né? Foi a Luana que perguntou? Foi, Luana. Foi. Saudades aí, lembranças aí, Ibitinga, Luana. Ibitinga vai bem aí, um beijo nos filhos. Luana é muito querida nossa aí. A minha resposta é sim, eu dou pitaco. Eu, particularmente. Eu tenho o olhar técnico. Eu preciso prestar atenção. Assim, eu não sou capaz de prestar atenção em tudo o que o cuidador faz. Mas eu costumo dizer que o cuidador é o meu olho dentro da casa, né? E quando eu vejo que o meu olho não tá bom, eu sou obrigado a falar. Porque esse cara ele vai interferir diretamente no cuidado do paciente. Isso vai interferir diretamente na saúde do paciente, né? Então, eu tento me colocar próximos aos cuidadores, eu tento me colocar à disposição dos cuidadores, mas eu presto atenção quando, puxa, esse cara, eu peço para a família redobrar a atenção, né? Redobra a atenção, presta atenção
Principalmente tem alguns casos que são muito característicos. Por exemplo, indivíduos demenciados com muita agitação, ou que nunca dormem, ou que têm muita agitação. Eu falo, presta atenção. E às vezes não é não é que o cuidador é mau, mas que não encaixou, que ele não é capaz de lidar com aquele idoso. Talvez para o outro idoso ele seja ótimo, mas para aquele idoso não deu certo. A agitação dele ele não consegue contornar. E aí faz a gente aumentar a medicação, aumentar a medicação, aumentar a medicação, aumentar a medicação e nunca controla, nunca. E aí você troca o cuidador, é como se, puxa, mudasse o paciente. Eu tive paciente já que tomaram, eu acho que vocês também já devem ter tido, altas doses de antipsicóticos, porque não se conseguia contornar a agitação, e quando mudou o cuidador, eu tirei o antipsicótico, ficou sem antipsicótico. Então, assim, a gente precisa olhar, a gente precisa dar pitaco e a gente precisa guardar isso, a gente faz mesmo, acho que você também faz, eu faço. Putz, esse cuidador é top. Vem aqui, me dar seu telefone que qualquer dia a gente vai precisar de você. É super. A gente vê, assim, na trajetória de um paciente, o que é um bom cuidador. É um negócio impressionante. Ele pode arribar o paciente para cima de uma maneira que remédio nenhum consegue, né, eventualmente. E da mesma maneira, o contrário que você acabou de descrever, né, Gil? O cuidador que não Eu, é o certo, às vezes derruba, né, o cuidado dele. eu costumo dizer que o cuidador, ele é mais importante do que eu, muitas vezes. Eu vejo o paciente a cada 30, 60, quando está tudo controlado, eu vejo o paciente a cada 2, 3 meses. O cuidador está lá todo dia. Ele é o cara que vai botar de pé, que vai cuidar da pele, que vai dar banho, que vai dar afeto. Esse cara vai estar lá todo dia, seja ele familiar ou seja ele formal, né? Eu acho que uma dica bacana para essa pergunta da Luana é que as famílias tenham a iniciativa de levar o cuidador junto para consulta com o geriatra. E da mesma maneira, o geriatra, se perceber que tem alguma coisa errada nesse cuidado de casa, pedir, olha, na próxima consulta, traz o cuidador junto. Então, a gente vai poder se enxergar, né? E acho que o geriatra vai ser alguém que vai poder colaborar na adequação disso, do melhor perfil de cuidador, né, para cada um. Uma coisa que a gente não faz muito, voltando um pouquinho até para a questão de como escolher, é carta de recomendação, né, Gil? É um hábito que a gente tem pouco no Brasil, mas acho que é uma ideia que a gente tenha cartas de recomendação, que as casas por quem esse cuidador passou, ele recolha cartas de recomendação e a gente tenha noções mais fixas aí sobre quem é esse indivíduo, quem é esse cuidador. Mesmo porque, a Marisa bem lembrou, nem sempre todos são boas pessoas, né? Podem ter pessoas de índole ruim e nada como uma entrevista pessoal, né, Gil? Acho que a família tem que Não. entrevistar e sentir de maneira vê-lo, senti-lo antes de colocar dentro de casa, né? Então isso é fundamental. E Gil, a gente trocou umas ideias rápidas, eu e o Gil, durante a semana, para ver qual que seria a pergunta da live. E o Gil falou, que tal se a gente colocar quando contratar cuidador e quando for para casa de repouso, que foi exatamente o que a Idealina perguntou. Quando, então, vale a pena ir para casa de repouso ao invés de contratar cuidadores? Essa é outra pergunta que é muito também individual, familiar. Acho que tem um quê familiar muito importante. Tem um quê de funcionalidade e cognição importante. Então, assim, quanto aquele idoso precisa de cuidado, quanto aquele idoso tem transtorno, né? Tem, algumas vezes, alguns idosos têm transtornos comportamentais muito difíceis de controlar. Causam um desbalanço muito grande nas famílias. Outra possibilidade, e aí de novo, né, aquela linha que a gente falou, tem gente que precisa de pouquinho, tem gente que precisa de muito. Mas assim, um idoso que precisa de pouquinho, mas que está numa casa sozinho, que não tem interação com outras pessoas, que está em risco de alguma forma,
eventualmente ele pode ir para uma instituição de longa permanência, que é o nome que a gente gosta de usar, uma instituição onde ele vai morar e vai ter contato com outras pessoas. Então, assim, hoje em dia existem excelentes locais em que nos quais ele vai ter muito mais interação do que ele tinha em casa, né? Então, e isso vai ser benéfico para ele. A gente tem muito pouco essa cultura, né? Os americanos têm muito essa cultura de que o idoso vai mudar uma casa de idosos. Na verdade, não é uma casa de repouso, é uma casa de idosos e onde vai encontrar outras pessoas, à la Cocoon, né? Que a gente assistiu aí na década de 80, e onde os idosos não tem a piscina lá com os ETs, mas onde os idosos vão interagir, né? Então, e lá na outra ponta, o idoso que demanda muito cuidado, que já tem, que precisa de uma série de profissionais, que tem feridas, esse idoso muitas vezes também pode se beneficiar. Essa é uma decisão geralmente não fácil mesmo, envolve uma série de questões afetivas, psíquicas, né? Envolve experiências anteriores, então tem famílias que, nossa, tiveram muita dor de cabeça com muitos cuidadores e optam por esse caminho. Eu já vi o caminho contrário também, quem optou pela casa de repouso e depois de um tempo não gostou da dinâmica e saiu da casa de repouso e fez o cuidado em casa. E isso também depende de questões financeiras, de qual casa de repouso, de como funcionar. Mas eu até acho que isso é uma coisa que a gente deve ver mais a partir de agora. E eu acho que as pessoas de 50, 60 anos vão começar a pensar mais no seu futuro, porque as famílias estão ficando cada vez menores, os convívios, o convívio está ficando cada vez menor. E aí vem surgindo algumas ideias como condomínios de pessoas que gostam e querem ficar mais próximas. Enfim, acho que a gente vai ter uma mudança nesse sentido e a gente vai menos para casas de repouso e mais para condomínios de idosos, né? Isso é uma coisa que vai acontecer, é um processo que eu acho que é natural acontecer. E tem um livro muito interessante também, eu não sei acho que alguns de vocês já devem ter lido, que é Os Mortais, né? Que ele fala muito dessa trajetória da perda funcional e fala de locais onde idosos residem, que é um livro bem legal também para quem gosta de geriatria e gerontologia e quem tem idosos e quem vai envelhecer, então todos estão aptos a ler esse livro. É um livro muito legal em relação a essa perda funcional e onde ficar e como ficar. E, na verdade, essa realidade americana também, que já está há alguns anos na nossa frente do ponto de vista de o meu filho não mora aqui, não tenho quem me cuide, isso vai acontecer cada vez mais aqui. Você me fez lembrar que 2 anos atrás eu fui num congresso de inovações de comércio, né? De vendas e o mundo do dinheiro, né? Sobre envelhecimento. Então, o que me chamou muito a atenção é que tinham muitos investidores ali atrás de pessoas com inovação de ideias. E o que mais me chamou a atenção é como esses investidores estavam focados na questão de moradia, né? Então, é um foco grande que, inclusive, não é uma iniciativa da área de saúde, necessariamente. É até uma iniciativa do setor privado, da parte econômica da sociedade, né? E eu espero, honestamente, que a gente avance rapidamente. Eu ia adorar morar num condomínio com as amigas. Ia ser muito, muito bacana. Enquanto a gente não tem perda funcional, já vai poder curtir. E eu acho que é um conceito muito interessante. Diminui custo, pode melhorar a otimização de lazer, que é uma coisa que a gente também se preocupa. Inclusive, a gente tem muita gente que contrata cuidador com o intuito de aumentar a atividade de lazer, né, Gil? Então, joga a carta junto, leva no shopping,
leva no cinema. Então, essa é uma outra função que as pessoas buscam nos cuidadores. E por outro lado, né, a Aline, a nossa fono, lembrou o seguinte: mas também, além de fazer isso, tem família que pede para arrumar a casa, para passar uma roupa, para cozinhar. Qual que é a tua opinião sobre isso, Gil? Isso é algo bem complicado. E desde que eu comecei a ir mais visitar mais essa zona dos cuidadores, né? Eu ouço muito essa reclamação, né? Eu acho que cai na questão da não regulamentação da profissão, né? Então, de fato, acho que o cuidador está lá para cuidar do idoso e das coisas que cercam o idoso, né? Então, eu acho que de certa forma ele tem a responsabilidade por manter as coisas do idoso organizadas, as roupas, o banheiro onde ele usa, né? Onde o idoso usa, enfim. Mas a sua função primordial é oferecer cuidado mesmo, né? Sempre da minha avó que falava o que é combinado não é caro, né? Então, se está combinado o que vai ser feito, está combinado. Por outro lado, né? Então, assim, quando a gente dá muita função para o cuidador, a gente vai perder o cuidado, né? Então, assim, quando você vai lavar o quintal, sei lá, o cuidador lavar o quintal. Se o idoso cair, então assim, acho que a função cuidar ela é primordial, ela é a central. E acho que combinar antes de iniciar o trabalho é um jeito de causar menos conflitos. É verdade. Eu queria aqui só mandar um beijo para Eli Moura, que contribuiu muito aqui durante a live, com vários comentários. Então, nossa lembrança para ela aqui. E Gil, me fala uma coisa. Quando que a gente percebe que o cuidador não é o cuidador ideal para o nosso familiar? Acho que tem alguns sinais, assim como você bem mesmo disse, de trazer o cuidador na consulta, que tem uma hora da consulta que ela deve ser com o cuidador e tem que ser com o cuidador, né? Então, que ter momentos separados. E, assim, acho que a gente tem que observar, né? Acho que vai muito da experiência e mais precisa de uma observação do familiar e de quem mais mora na casa, né? Por vezes é difícil a gente afirmar categoricamente que alguém vai bem ou vai mal. Óbvio que tem algum, acho que assim, a questão comportamental para os idosos que precisam de cuidados, a questão comportamental é muito importante. Uma coisa que eu sempre tomo cuidado também, idoso bem cuidado tem a pele boa, sabe? Então a pele é um outro sinal de bem cuidado, aí, de um idoso bem cuidado. E às vezes o cuidador pode até ser bom, mas quando tem muito, não dá certo, sabe? Eu sempre presto atenção nas coisas. E uma coisa que eu falava para os alunos e famílias, assim, o meu vínculo é sempre
com o bem-estar do paciente. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante para que ele seja ele é o foco da nossa atenção, né? Então a gente tem que prestar atenção. Eu não acho que tem uma regra, vai precisar de uma observação conjunta, sabe? É difícil. Nem sempre a gente consegue. Legal. É meio assim, guardadas as devidas proporções, não tem uma resposta única. É uma resposta, assim, o que conheça muito bem, não dá certo. É verdade. E você conhecer o teu familiar, o teu pai, a tua mãe, o teu avô, tua avó, você vai captar de imediato, né? Essas nuances de um cuidador que pode não estar sendo bacana, né? E mesmo que você não perceba, também não quer dizer que você é um mau filho, de maneira nenhuma. Às vezes é uma questão de característica pessoal, do tipo de relacionamento que se criou entre pai e filho, mas ter exatamente alguém, né? Um outro cuidador mais experiente, alguém que consiga identificar isso, né? Bom, Gil, a gente está entrando nos últimos 5 minutos da live, 4, eu acho. Eu queria caminhar aí para os pontos cruciais que você queria deixar de recado para quem está nos assistindo, como mensagens principais. Precisar de cuidado não é fácil. Quem está aí do outro lado, né, assistente, tem que saber disso. Acho que precisar de cuidado, se você não precisou de cuidado, você fizer uma cirurgia, você fizer algum procedimento ou tiver algum problema e precisar de cuidado por alguns, você vai ver o quão é fácil. A perda da capacidade física, a perda da capacidade cognitiva, ela é muito ruim para qualquer um, né? Ter um terceiro, ter um cuidador formado é muito complicado, né? E eu acho que o que a gente falou lá no começo, a gente tem que cuidador, então assim, a gente tem que garantir para que elas possam viver o maior tempo possível sem precisar de cuidado. Então, ter um bom controle de saúde, né, controlar suas doenças, fazer atividade física, manter tônus muscular, manter a cabeça boa, manter a cabeça funcionando, e isso tudo é o que vai garantir que a gente viva o menor tempo de capacidade. Entre o que você eventualmente precisar de um cuidador ou de um cuidado, ou o seu familiar precisar de um cuidador ou de um cuidado, tentar encontrar uma pessoa que primeiro goste de cuidar e que tenha formação, alguma formação, e que queira, se interesse em aprender mais para que ela cuidar de forma mais adequada de A, B ou C idoso. Então, cada idoso vai ser diferente, cada idoso tem uma biografia, o geriatra gosta de falar isso, idoso tem biografia, ele tem uma história inteira para falar de vida, né? Uma série de idosos que cuidaram da família a vida inteira e nesse momento precisam ser cuidados, né? Como isso é difícil para eles, né? Então eu acho que essas são as questões principais que que eu queria deixar e que e espero que a gente siga a partir de agora, toda vez que a gente for escolher um cuidador, pensar nessas Que características para ótimo, poder Gil. fazer. Então a gente tem agora 12 segundos para se despedir e para eu te dizer que foi maravilhoso ter você aqui com a gente, que a nossa parceria, a nossa amizade vai longe.